Seja bem-vindo ao podcast IVF Business e Amigos. Aqui nós falamos de mercado de saúde reprodutiva. A nossa linha editorial é inovação, legado, mercado. E aqui nós conversamos com todos os profissionais que de alguma forma estão participando ou participaram ou têm protagonismo ou de alguma maneira está contribuindo para o crescimento deste mercado. Então, se você gosta, se você curte esse tipo de conteúdo, ou se em algum momento você se recordar de alguém, achar que isso faz sentido, pode compartilhar, é sempre um privilégio, tá bom? E hoje eu vou receber aqui e vou conversar com Márcio Araújo. Seja bem-vindo, Márcio Araújo. E eu já vou te pedir para que você me fale aí, ou fale para as pessoas. Algumas pessoas te conhecem, sim, algumas já te viu, mas pode ser que tenha outras que ainda não te conhecem. Então, quem é o Márcio Araújo? Primeiro, prazer em receber o seu convite e da nossa agenda ter tido compatibilidade desta vez. A gente já tinha tentado algumas vezes e não tinha dado certo, mas agora vamos. As nossas conversas sempre foram muito produtivas e a gente sempre teve trocas muito bacanas e eu espero que as pessoas em que assistam e que participem aqui agora da nossa conversa, pessoas ouvindo a nossa conversa, né, possam tirar ideias, insights e possa ser um tempo bem legal. Sei que eu tenho alguns posicionamentos às vezes um pouco forte, mas eu sei que quem ouvir até o final vai ver que no final do dia eu sou gente boa. Vamos falar disso. Aliás, eu já aproveito que eu já comecei aqui o bate-papo ganhando presentes. Então aqui eu já recebi aqui uma caneca da Hub Fertilidade, acesso ao seu tratamento. Eu já aproveito para te perguntar, Márcio, o que é Hub Fertilidade? Vamos lá. Na verdade, aí já é um modelo antigo, vamos assim dizer. Já tem um modelo novo. A Hub ela foi mudando ao longo do tempo, né? E nesse período que ela foi se alterando, vamos dizer assim, foi exatamente pela necessidade de mercado. Eu sou, Erivelto, muito dentro de um problema que eu quero resolver e não apegado a uma solução. E dentro desse caminho, a solução ela foi sendo alterada baseado naquilo que eu tinha como um princípio de falar, eu quero resolver um problema, eu quero ajudar um determinado problema na reprodução. E esse foi alterando ao longo do tempo. Então, a Hub ela iniciou lá atrás com o principal objetivo de poder levar acesso ao tratamento. Eu identifiquei que existiam 3 principais problemas que impediam uma pessoa de fazer um tratamento e que se você conseguisse fechar essa conta, ela faria um tratamento. Na verdade, ninguém faz um tratamento porque quer. Faz um tratamento porque precisa. 3. 3. O principal, entre os 3, o primeiro é a informação. Né? Então, às vezes a pessoa ela tem a doença, né, o problema, e ela não sabe que tem o problema. E depois ela precisa ter a informação de que existe um tratamento. Então, tem aqui uma questão educacional aqui. Depois que ela sabe que ela tem um problema, ela vai buscar e vai identificar com quem é que vai resolver esse problema. Então ela vai procurar um médico, vai procurar uma clínica, já é um segundo fator. E tem o terceiro fator que efetivamente é a questão do acesso, no sentido de financeiro, não só na questão do preço, mas na forma para pagar. Então quando a gente fala hoje de uma medicina como um todo, de acesso, de democratização, a gente tem que pensar em crédito. Então, às vezes é muito fácil, eu vejo muito bonitinho os discursos, falando, não, nós vamos democratizar o acesso, nós democratizamos, nós fazemos isso tudo, mas tem um fator muito complexo hoje, inclusive no nosso cenário Brasil, que é a questão de financiamento, né? Os créditos têm dificuldade hoje de ser aprovado. É uma grande realidade. As financeiras hoje têm um limite de crédito. Então, você também precisa ter parceiros que acreditem no seu projeto e também estejam dispostos a colocar capital e investir e ter mobilização. E a gente conseguiu, naquela fase, trazer também pessoas que investiam e acreditavam no projeto para disponibilizar recursos e verbas. Depois e a expansão ela acabou acontecendo e ela começou a ter unidades e eu entendi que eu tinha algumas dificuldades e a dificuldade exatamente era a questão muitas vezes do próprio médico, porque a gente captava esses pacientes, desses pacientes a gente encaminhava para algum médico parceiro e dali em diante ele tocava. E ali eu comecei a perceber que eu tinha muita dificuldade em conseguir escalar. E eu, até voltando aqui uma etapa, eu sempre atuei
E o meu grande negócio é buscar negócios que eles tenham possibilidade de escalar. Negócios que eles tenham possibilidade de crescer. Eu fico meio angustiado de poder fazer uma coisa e falar, esse aqui é o teto, tá? E ele vai mais para onde? Ele não vai mais para lugar nenhum. Né? Eu tenho minha formação em administração, tenho pós-graduação em marketing, big data, que me ajuda muito no que diz respeito aos indicadores. Né? Nesse meio do caminho, acabei fazendo gestão hospitalar, clínica, neurociência, para poder entender um pouco mais. Né? Sou formado, eu sou terapeuta e ainda sou teólogo. Então, assim, tenho uma formação. Mas eu sempre, desde lá de trás, eu estou falando lá de trás, estou falando bem lá atrás, estou falando em 1999. Eu abri meu primeiro CNPJ em 98. Então, a gente está falando de um tempo para trás. E eu sempre tive negócios. E o meu negócio sempre foi buscar oportunidades de escala. E eu tinha entendido que a reprodução ela era uma grande oportunidade de eu poder escalar. Onde eu entrei realmente na reprodução e chamou muita atenção no momento com a minha esposa, quando ela teve um diagnóstico de câncer, né? Ela teve um diagnóstico no mediastino, que eu nem sabia que existia esse negócio. Mediastino, que é bem... onde fica ali o poder do o Homem de Ferro, né? E ali o médico perguntou pra gente se a gente ainda queria ter filho. Então, naquele momento já veio uma angústia ali de um mercado, de um cenário que não estava no meu radar. E eu trabalhava num grupo grande de saúde e eu já tinha ouvido eles, e eu trabalhava numa parte estratégica e eu já tinha ouvido eles falarem sobre a parte oncológica com congelamento. E nós estamos falando aí de uns 8 anos atrás. Certo. Tá? Então, era ainda mato, vamos assim dizer, nesse sentido. E dali em diante eu falei, a reprodução ela tem muitas oportunidades, principalmente para alguém que enxerga tudo com viés de negócios e negócios escaláveis. Então, ali eu comecei a ver as oportunidades de escala e de crescimento. Quando a Hub veio, eu falei, tem um mercado, mas se as pessoas não tiverem acesso, não vai adiantar nada. Não adianta nada. E aí que a gente começou, depois de tudo isso que a gente cresceu, abriu algumas unidades, tivemos algumas unidades aí que eu pivotei realmente em busca de poder ter a solução e não a pegada do problema. Então, você conhece melhor do que eu esse mercado e você sabe que as pessoas são muito apegadas ao que elas construíram. Elas têm muita dificuldade, a mentalidade de poder olhar o negócio e falar, não, eu posso alterar isso aqui porque eu quero fazer desse jeito. Eu sou muito apegado ao jeito deles. Né? Tá. Mas na prática, como funciona a Hub hoje? Faz um exemplo prático de como é que o paciente chega na Hub, quem participa da Hub, dá um detalhado aí. Hoje, basicamente, o que a gente faz? Tá? Então, eu entendi que a forma de eu escalar mais rápido era eu ter a clínica e o laboratório como meu parceiro e não, de repente, eu pura e simplesmente fazer quase um papel de uma operadora de plano de saúde encaminhando o paciente. Não é médico. Você falou agora mesmo, não é médico, é um administrador. Você é o chair, o responsável, o head aqui da Hub Fertilidade. Continue. Então, o que acontece? Eu entendi basicamente que a forma de eu conseguir escalar era poder ajudar. E aí, entendendo o mercado, eu comecei a olhar qual que é a dificuldade de uma clínica hoje e qual que é a dificuldade de um laboratório. A dificuldade grande de uma clínica e o final da história, de toda a prosperidade que de repente o mercado está buscando, que o laboratório está querendo, está muitas vezes na mão de uma secretária. Então, o fechamento, a dificuldade hoje, eu olhando bem o cenário, não está na jornada do paciente. Hoje, a grande maioria das clínicas boas, eles fazem boas jornadas, eles têm uma boa estrutura. As coisas hoje têm melhorado e melhoraram muito e está muito, muito parelho na minha visão. Só que a diferença entre uma clínica grande e uma clínica pequena está exatamente nessa grande estrutura no detalhe. Porque o grande tem condições de trabalhar no detalhe com gente boa, com gente competente, ele tem treinamento do treinamento. Então hoje a gente vê uma área muito técnica, onde o médico se especializa, o médico vai para congresso e o pessoal em que vai colocar o dinheiro para dentro de casa, esse pessoal não é técnico. Ele muitas vezes não é competente na grande maioria das clínicas. Não Quem que é esse pessoal aí? É esse pessoal que faz esse atendimento de venda do tratamento. Tá. O pessoal, porque normalmente de clínica menor, de clínica média e pequena, quem que normalmente vende o tratamento?
Explica para o paciente. Quem normalmente vende o tratamento é uma recepcionista, uma secretária que teve o upgrade na carreira, a grande maioria. A maioria. E tem a confiança da clínica, tem a confiança do médico. Só que essa pessoa, às vezes, ela não tem nem o perfil, não é questão. Mas ela viu dali uma oportunidade. Tá. Algumas grandes clínicas estão investindo aí, botando gente boa aí, mas não é a média do mercado. E aí é o que eu acredito, que existe a possibilidade do pequeno ter níveis e condições de competir com o grande, porque é uma disparidade gigante. Tá, aí no caso a Hub faz esse serviço. Ela ajuda uma clínica a conseguir desde a conectar parcerias, porque todo mundo tem um monte de ideia no papel, mas na verdade o pequeno tem dificuldade de execução, ponto. É uma grande dificuldade que o pequeno ela tem. Então a gente ajuda muitas vezes ele nessa execução, desde conseguir parcerias, porque a parceria o que os médicos têm vive de indicação é a indicação do colega, mas a grande maioria as indicações elas não é profissional. Não. Diferente de um grande ele tem processo, ele tem gente boa, tem gente que viveu disso. Um exemplo, eu faço parceria com RH há 25 anos. Então eu não vejo nenhuma dificuldade de fazer parceria com isso. Para mim é tosco fazer. No RH você está dizendo assim, um recursos humanos educar o público de uma empresa sobre congelamento de óvulos. É a coisa mais simples do mundo, é arroz com feijão fazer parceria com RH. Isso não é difícil. Uhum. E às vezes a pessoa fala, eu faço parceria com isso. Eu não me impressiono zero com isso, porque eu faço isso há muito tempo. A grande dificuldade não é fazer a parceria. A grande dificuldade é fazer com que essa parceria gere fruto. Entendo. É fazer com que aqueles funcionários consigam o acesso e a clínica cresça seu volume por causa das parcerias. A parceria por si só não frutifica, é só um número de ego. Eu tenho 50 parceiros, tá? Quantos resultados você teve de forma efetiva no ano dessas parcerias? Então, não teve... A minha pergunta sempre é o seguinte... Quem é que faz essas parcerias? Quem treinou essas pessoas para fazer essa parceria? Qual é o modelo que vocês utilizam para fazer a parceria? Isso não é no nosso segmento como a reprodução humana. Na área da saúde como um todo, o sistema de parceria ele está muito atrasado, perto, o exemplo de situações e de modelos da própria indústria da informática. A indústria da tecnologia, eles são muito bons de fazer parcerias. Você pode ver as grandes, eles têm parceria com os pequenos e assim por diante. A área da saúde ainda tem um pouco do apego, né? O medo de poder entregar e também essa relação muitas vezes amadora. Então, a gente entra muitas vezes em ajudar esse médico a tirar do papel aquilo que está como um projeto, de poder trazer essas parcerias, porque nós sabemos que na reprodução humana o paciente está na mão do ginecologista. Só que como fazer esse ginecologista de forma efetiva indicar? De que forma fazer um fluxo para que ele possa ser trabalhado? Uhum. Né? Porque, de novo, a moça que está fechando lá, a concierge, cada clínica vai ter um nome, quem está lá no papel do comercial para fechar o tratamento, ela fecha, no modo geral, aquele paciente que já vem para fechar. Aquele paciente que já vem indicado que dentro do fluxo ela fecharia. Quer dizer, se ela puder pagar, o paciente vai fazer. Agora, ela não tem a técnica, de novo, ela está ali sozinha. Muitas vezes essa pessoa aqui, as clínicas grandes, não estamos tirando aqui o cenário de grande, estamos falando da grande maioria. Tá. Que a grande maioria não é essa a realidade. A grande maioria, a pessoa é a secretária, assistente, cuida do portão do dono, faz tudo. Essa pessoa está numa clínica de um médico independente? De um médico independente, sim. Sem laboratório? Mas tem laboratório que ainda é amador. Também? Tem. Então, aí Nesse aspecto? Nesse aspecto, os treinamentos são amadores, muitos são amadores. Hoje tem melhorado, mas ainda é fraco. Questão de parceria, eu acredito que as clínicas e os laboratórios de reprodução humana como um todo, tem dois tipos só. Uns que acham que tem parceria e os que não têm parceria. Como é que é isso? O que acha que tem, mas não tem? É porque não dá fruto. A grande maioria não dá retorno. Parceiro então, eu costumo dizer o seguinte, eu me divirto. Eu me divirto porque, assim, é minha praia. Então, assim, eu me divirto. Às vezes eu falo o seguinte, olha, doutor, dá pra gente fazer assim, assim, assado. Não, eu já tenho isso. Eu me divirto. Porque se eu fizer a próxima pergunta, quanto você teve de resultado e fruto efetivamente dessa parceria que você disse que é seu parceiro, e quanto você conseguiu crescer e escalar isso para outros, replicar esse modelo que você funciona com um amigo, 2, 3, é fácil. Quero ver você pegar, inclusive, quem não é seu amigo e fazer isso funcionar. Não é profissional. É isso. Entendeu? Não é profissional. Então, a grande maioria, e aqui que está o jogo, porque é um CAC barato, é um tipo de aquisição. Explica o que é CAC.
É um custo de aquisição do cliente. Quanto você investiu para esse cliente ficar ali? Eu invisto energia, eu invisto treinamento, eu invisto em outras coisas. Mas, de novo, quem é que dá o treinamento para a grande maioria dessas clínicas? O dono. Ou quando não, assiste um vídeo no YouTube. Ou então eles compram um curso e falam para o pessoal assistir. Ó, assiste um curso que eu fiz, que eu comprei. E às vezes a pessoa não tem um perfil, às vezes ela não quer, mas ela tá lá, é o jogo. Então, assim, as clínicas, no modo geral, para elas crescerem, ter chance de competir de igual para igual com uma grande, ela tem uma distância muito, porque a grande tem essa estrutura que nós estamos falando aqui. Ainda assim, eu vejo que as grandes, eu conheço as estruturas, as grandes ainda têm um buraco na questão de parceria grande, porque elas também ainda não sabem fazer. É novo isso. 67% das clínicas do Brasil que têm laboratório fazem menos de 20 ciclos por mês. E aí, se a gente entrar agora nessa parte de laboratório, aí tem outra dor gigante. Então, a clínica ela tem uma grande dificuldade de conseguir... Um exemplo. Se eu conseguir resolver o problema de um médico em que ele consiga ter parceiros e esses parceiros virem, né, ele criando esse ecossistema dele de parceria e esses parceiros consiga a ter um nível de indicação e ajudar a secretária que faz os fechamentos a fechar com técnica, com condição, ou você não tem condições de fechar, daqui que eu fecho. Porque existem alguns cenários. Você passa a informação e ensina, instrui. Como você faz? Olha, faz assim, assim, assado. Existe um outro que você pode ajudar a fazer. Olha, eu vou estar aqui num período para poder te ajudar e eu vou ter um time aqui para poder te ajudar. É uma outra situação. E outra, Márcio, eu não tenho nenhuma condição. Daqui que eu faço. Entendi. Então, a Hub Fertilidade, ela trabalha capacitando a estrutura do especialista. Na execução. Na execução. Na ponta. Foco na execução. Na execução. Existe um diagnóstico antes? Total. E o principal entrave que eu vejo é na mentalidade do próprio gestor e do dono. Esse é o principal problema. Porque assim, um ecossistema de parceria ele precisa ter uma estrutura de um modelo de negócio de parceria, senão não vai dar certo. Então, eu preciso ter uma mentalidade de ter parceiros. Então, a mentalidade que eu tenho de poder conduzir isso com parceiros é diferente de eu estar aqui tocando meu negócio e fazendo. Porque aí eu tenho que pensar no cliente, eu tenho que pensar no meu parceiro como um cliente, eu tenho que gerar valor. Você já reparou, Erivelto, que a maioria de quem oferece uma proposta é sempre bom para quem está oferecendo? Nunca para quem está recebendo. Dificilmente, ela nunca é igual. Então, se alguém chega e fala, oi, tudo bem, Erivelto, eu quero falar sobre a minha empresa, eu quero te apresentar a minha empresa. É sempre bom para quem está oferecendo. Até bom também para o outro, mas na balança, se você for olhar a gente do lado de fora, fala, isso aqui é bem melhor para quem está oferecendo do que para quem está recebendo. Então, por mais que fale que a gente está pensando no parceiro, que a gente está pensando no cliente, não, eu estou pensando em fechar minhas contas, eu preciso bater minha meta, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Então, no final do dia, se a gente for parar para olhar, até as propostas, eu já vi algumas propostas e eu falo, cara, que dó que dá dessa proposta. Porque ela não fala nem um pouco do parceiro, é só sobre ele. Pega as propostas dos laboratórios que tem. É verdade. Tá falando da estrutura, do parque técnico, tá falando da embriologista, tá falando disso, tá falando daquilo, tá falando do cafezinho, do conforto médico, tá falando de tudo, nada do parceiro. E o laboratório, e aí entrando, e o laboratório, ele tem a dor dele. A dor do laboratório só são duas, basicamente. Uma, atrair médicos e fidelizar médicos. Essas são as principais. Então, o laboratório que conseguir também fechar isso aqui, ele fecha o sistema e ele domina o mercado. Então, vamos só revisar aqui. O laboratório tem a dor de atrair e fidelizar. Sim. E você propõe um terceiro viés aqui, que é... Em que sentido? Atrair, fidelizar e ter propostas efetivas. Porque ele, no modo geral, tá? Obviamente, toda regra existe exceção. Mas, no modo geral, os diferenciais, seja de uma clínica, de um laboratório, são todos iguais. Pode reparar. Quase todos. O que vocês fazem? Nosso negócio é acolhimento, pensamos no paciente, a jornada é única, não sei o quê. Experiência. A experiência. E você olha e fala, cadê o diferencial? Quer dizer, o médico parceiro, o médico independente, ele olha para aquilo e é mais do mesmo. É mais do mesmo. E aí que tá. Aonde que o laboratório ajuda? Qual é a proposta do laboratório de ajudar esse médico que é parceiro, que leva para lá? Que, na verdade, para mim não é parceiro, é cliente. Esse médico que é cliente, qual é a proposta que está ali, na proposta dele de levar para o médico, de ajudar esse médico a fazer negócio? Qual seria a proposta? Então, não tem.
Mas existe, de ajudar a minha forma que eu enxergo de um laboratório. Se um laboratório quer atrair médico, mas mais do que isso, fidelizar os dele, porque mais do que buscar os de fora que tá levando no outro lugar, porque esse médico que é parceiro, ele já tem um lugar que ele leva. Não inventamos a roda. Não. Então, ele precisa primeiro fidelizar os de casa. Como é que eu fidelizo os de casa? Fazendo quem faz um caso por mês começar a fazer 2. Eu, como laboratório, qual é a minha proposta de ajudar o médico a fazer negócio? Então você está dizendo que o laboratório se torna responsável pelo plano de desenvolvimento do médico parceiro dele. Se ele tiver médicos que queiram fazer e ele ajudar esse médico a fazer negócio, esse médico não troca ele para lugar nenhum. Pode ter a estrutura que for. Eu não vou trocar, Erivelton, como médico, porque tem um negócio. Todo mundo que é um médico, que tem um CNPJ, esse CNPJ de alguma forma tem fins lucrativos. Fora a meia dúzia que a gente conhece que tem dinheiro sobrando, que pode fazer como ONG, todo mundo precisa pagar boleto. E se paga boleto com dinheiro. Se eu proponho tudo que é qualidade, que a gente não vai nem discutir. Eu tenho aí qualidade, eu tenho isso, tenho aquilo. Cara, isso é sua obrigação. Mas se eu, como laboratório, ajudar os meus médicos parceiros, que fazem 10 casos por ano, começar a fazer 15, esse médico vai trocar por quê? Porque olha o que eu fiz ele faturar por estar comigo. Eu ajudo ele a ganhar. Eu sempre faço essa proposta. Qual que é a sua proposta como laboratório de poder fazer com que o seu médico faça mais dinheiro? Porque se ele fizer mais dinheiro, ele ganhar dinheiro com você porque ele é seu parceiro, ele fatura mais, a clínica dela é mais rentável. Se ele tiver essa proposta, tenho certeza que ele fideliza. Não vai ninguém bater na porta, vem pra cá porque o meu é mais legal, o meu é mais bonito, o meu é mais cheiroso. Não faz sentido. Numa estrutura normal de uma clínica com um laboratório, qual o perfil da pessoa ideal para essa função? Na grande maioria não tem. Tá? Não tem. Essa é uma grande realidade. A grande maioria das estruturas, porque elas... Então, por isso que eu estou dizendo, o modelo de negócio precisa ter uma mentalidade. Eu tenho uma mentalidade que eu sou um laboratório e o meu foco é ter parceiros. Então, eu preciso pensar nos meus parceiros. Por que ele vai trazer para cá e não vai levar para lá fora a gratidão? A gratidão uma hora chega. Porque se você, como laboratório, se você tem um laboratório e me ajuda a fazer 2 casos a mais por mês e o meu honorário, supondo que... um valor qualquer, que seja 5 mil reais, eu faço 10 mil reais a mais por mês porque você me ajuda a fazer negócio. Ok? Você me dá a estrutura e me ajuda a fazer negócio. Eu tô falando de 120 mil no ano. Totalmente. A minha pergunta sempre que eu faço pro médico, tem 120 mil aí? Sobrando no caixa? Agora. Tem 120 mil pra você fazer o que você quiser? Tem não. Provavelmente o carro que o médico não tá andando, esse dinheiro ficou em algum lugar ou ele não ganhou. Exatamente. A viagem que não faz com os filhos, a dificuldade que ele tem para poder passar é em algum lugar. E o que os laboratórios têm como diferencial quando falam em dinheiro? Cashback. Que eu olho e dou risada. Eu falo, sério? É esse o serviço? É esse o diferencial? O outro já começa a falar o seguinte, olha, vamos fazer parceria, eu não dou cashback. Eu não dou. Porque já tá um negócio meio assim. E aí eles acham, não, eu descobri a América. Se trouxer 10 casos, eu dou 1. Eu falo, uau, é isso mesmo. O médico tá precisando dos 500 reais que você vai deixar para ele. No caso, porque vai descontar imposto, vai sei lá o valor que for. É raso. O médico não quer isso. O médico não muda a vida dele. E não muda a vida dele, até porque isso não está gerando negócio para ele. O médico está buscando negócio. É assim, o médico que quer agenda cheia é um médico que não tem paciente. A grande maioria dos médicos, eles não querem mais agenda cheia. Porque os médicos que não têm agenda cheia no consultório, ele está fazendo plantão, ele está fazendo outra coisa, ele trabalha em outra clínica, a vida dele já é cheia como um todo, como profissional. Mas eu nunca vi um médico negar negócio quando ele entende que aquilo é bom para ele, que aquilo é legal, que aquilo é legítimo e que aquilo é bom para ele. Eu nunca vi um médico falar, não, negócio eu não quero saber. Mas eu já vi gente falando, eu não quero atender paciente, ou se for para atender paciente tem que compensar aqui, aqui, ali. Então, assim, num frigir de ovos, a mentalidade ela é fundamental para que a gente estruture um modelo de negócio de ecossistema de parceria. Nenhuma clínica e nenhum laboratório funciona sem parceiros que sejam à altura. Uma grande empresa, vamos pegar aqui a Spectro, ela é grande, ok? Ela tem parceiros tão grandes quanto elas, para que mantenha ela grande. Então o laboratório, tecnicamente, ele é maior do que uma clínica independente. Ela precisa, então, ser tão relevante para esse médico e ajudar esse médico na parte que não é a expertise dele, que muitas vezes é ajudá-los a fechar negócio. Só que a gente tem alguns problemas aí no meio do caminho. A grande maioria das clínicas, dos laboratórios também tem suas clínicas. Como é que eu vou ajudar o Erivelton, sendo que eu também tenho a minha?
Exato. Aonde que eu entro aí? De que forma que eu entro? Se não conseguir separar o joio do trigo, que laboratório é uma coisa e a minha clínica é outra, e eu ter a forma de poder atrair os médicos para trazer para dentro de casa e eu não tiver esse mecanismo oxigenado, eu não consigo fazer. Então o que acaba acontecendo é o seguinte, eu quero colocar um motor de uma Ferrari dentro de um Fusca. Não vai encaixar. Eu quero fazer. E alguns que são muito insistentes, eu quero fazer, esses caras vão lá e acabam fazendo. Só que não orna, não combina, e o breque não vai funcionar, vai ficar uma coisa esquisita. Então, se eu quero colocar o meu médico, que é parceiro, como centro, eu tenho que ajudar esse cara a fazer negócio. Isso tem que estar em toda a pauta de reunião. Como é que eu ajudo os meus médicos a fazerem mais negócio? Por uma razão. Porque se eu chegar lá e ajudar, eu duvido esses laboratórios continuar segurando os médicos por mais tempo. Porque se esse médico continuar no lugar em que ele está, sabendo que tem proposta e eu conseguiria ajudar ele, e ele continua no laboratório, ele depois vai ter que prestar conta com a família dele. Por que a família dele não foi viajar? Ou por que eles não trocaram de carro? Não dá, eu posso continuar tomando café com você e ser grato a você. Mas eu não posso abrir mão do dinheiro. Eu preciso do recurso. Porque sem recurso eu não pago bem para minha secretária, eu não melhoro a minha estrutura. As clínicas acham que crescer é montar estrutura. Às vezes eu acho impressionante. Você tá no mercado muito mais do que eu. Eu me divirto. Porque assim, de novo, fazer negócio não é só vender. Fazer negócio, ter gente, ter responsabilidade, pagar férias das pessoas, enfim, ter toda essa questão, eu faço há mais de 25 anos. Então eu sei do que eu tô falando. Quando às vezes eu vejo alguém falando, não, nós estamos crescendo, abrimos não sei o quê, compramos equipamento, eu falo, gente, eu posso crescer com injeção de capital, eu posso crescer com financiamento, eu posso crescer porque meu pai me deu um dinheiro, meu marido me deu dinheiro, minha mãe, minha mulher, enfim, eu posso crescer de N formas. Uhum. Mas o crescimento, ele não vem de estrutura. Não. Eu já vi empresas, inclusive, crescer, e normalmente às vezes tem empresas que crescem, que elas quebram porque cresceram. Não tinha estrutura para crescer. Fizeram um endividamento que não conseguem pagar. A empresa cresce porque vende mais, gera mais caixa e no final da linha gera mais lucratividade. Se não vender mais, essa é a realidade. Se não vender mais, você não está crescendo. Pois é, aí então veja só. Nós temos aí 200 laboratórios, cerca de 200 laboratórios, com clínicas com laboratórios. E eu estou te escutando aqui e eu vou arriscar chutar aqui que talvez 1/3 ou 1/4 dessas clínicas não tem um mindset de serviço e desenvolvimento dos seus parceiros, médicos parceiros. Sim. E esse eu não tenho a menor dúvida, Erivelto, que é a maior dificuldade. É a maior dificuldade. Você sabe, eu descobri quem eu sou numa busca de poder saber quem é o Márcio. E eu acredito muito, muito numa palavra que diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu acredito isso. Se eu tiver que traduzir para quem está nos assistindo, nos ouvindo, é mais ou menos o seguinte: o potencial que eu carrego é muito maior do que os meus resultados de momento. Se eu virasse para você hoje, olhando no seu olho, e falasse, Erivelton, não interessa o que você já viveu na sua vida. Não interessa o que você já passou, suas conquistas, os livros que você já fez, o dinheiro que você já conquistou, as empresas que você já trabalhou, as consultorias que você deu. Isso não é a sombra do que você pode viver. O potencial que você tem aí dentro é muito maior do que seus resultados de momento. Quando eu tive isso, praticamente uma revelação disso, minha cabeça explodiu, fez pum. Cara, então isso serve pra mim no dia bom ou no dia ruim. Porque hoje eu tô num momento sensacional da minha vida. Eu acho que eu tô numa das melhores fases da minha vida. Em todos os sentidos. Despreocupado com qualquer coisa. Por quê? Porque se eu tô num momento bom, o meu ego vai lá pra baixo. E eu não tô achando que é o teto. Porque o topo não é democrático. Não cabe todo mundo no topo. Ah, vamos lá, todo mundo pro topo. Não cabe. Não cabe. Não é pra todo mundo. Só que ele é cíclico. Quem tá no topo hoje, amanhã não vai estar. Isso é o mercado, é assim. Na indústria farmacêutica, automobilística, tecnologia, não interessa. Hoje eu tô lá, amanhã vai vir outro que eu nem sei. E eu preciso quebrar a minha empresa para eu me manter lá. Eu posso fazer casa na montanha, mas no topo não dá. Então eu posso estar muito próximo do topo, até fazer morada lá. Mas no topo hoje tô eu, amanhã tá você, amanhã vem o outro e assim por diante. Então quando eu descobri
E isso explodiu na minha cabeça, que maior eram os meus resultados, maior era o que eu carrego do que os meus resultados, fez o Márcio, num dia bom, poder baixar a bola e falar, cara, isso não é a sombra do que eu ainda posso viver. Eu quero mais, tenho sede. Então, eu falo com essa energia, com essa vibração de poder, tenho certeza. E quando os meus resultados não eram tão legais, os meus negócios, ou a minha vida pessoal às vezes não era tão legal, mas essa fala estava ecoando dentro de mim, o que eu carrego é maior do que esse resultado. Os meus resultados não me definem. Então, hoje a gente é muito números, dados, claro, e assim por diante. Como é que a gente analisa se a clínica é boa ou ruim? Pelos números. Só que você mexe com o negócio e eu mexo com o negócio. Eu, só de conversar com a pessoa, eu sei se ele tem potencial ou não. Você também. A gente conversa com as pessoas, a gente fala, esse cara é bom, esse daqui é bom, isso aqui dá resultado. Você vê unidade de linguagem, você vê unidade de propósito, você vê que eles querem a mesma coisa e eles estão na mesma velocidade. Vai dar certo. A chance de dar errado é muito, a gente vai errar muito pouco, que nem o médico. O médico, ele tá conversando com o paciente, ele não precisa, às vezes, do exame. Ele pede o exame para fechar o diagnóstico, mas pelo histórico, pelo relato, pelo que ela está contando, ela fala, isso aqui tem caso de infertilidade e a recomendação é FIV, mas eu vou pedir os exames, porque é pertinente. Claro. Ele faz isso todo dia. Isso a gente faz. Eu faço isso todo dia também, eu mexo com o negócio, vejo o negócio, eu vejo a potência que está lá dentro. Então, o que acabou acontecendo? Eu me tornei, assim, o que eu sou, eu acho que hoje eu sou muito um acionador de potência, se eu pudesse me definir. Alguém que não coloca potência nas pessoas, mas se você tiver potência no teu negócio, eu consigo te ajudar. Eu sou meio que a faísca. Como é que você descobre isso? Então, tem o lado do feeling. É uma conversa. É a conversa, é o brilho no olho. Eu não tenho mais paciência de ficar convencendo as pessoas. Vamos lá, e não sei o quê. Cara, eu quero teu olho brilhando. Sabe o que me dá paixão? É de ver alguém falando, cara, que legal que nós vamos fazer um projeto junto. Cara, isso me dá uma adrenalina, Erivelto. Você não faz noção. Agora, como é ruim que você tenta convencer a pessoa e fala, não sei o que. Ela fala, não sei. Tem gente que tava pensando no não sei no Márcio. Eu já entrei, saí de projeto, já deu resultado, já vendi uma parte da operação e a pessoa ainda tá pensando. Então... Perde muito tempo. Então eu não tenho mais paciência para determinadas situações. Agora, como eu amo quando a pessoa sabe, cara, eu tenho muito potencial. Eu sei do potencial que tem o meu negócio. Eu sei do potencial. Só que eu não sei qual é a ferramenta que eu uso para extrair. Aí é fácil. Aí é esse tipo de gente. Quando a gente consegue identificar isso numa pessoa ou num negócio e a gente extrai isso dela, é a coisa mais sensacional. Então, assim, eu hoje estou muito feliz, inclusive, de poder estar aqui, porque eu sei que se a gente, de alguma forma, der um insight para alguém, acionar uma pessoa, acionar um negócio, eu tenho certeza que para mim já valeu, eu vou estar feliz da vida. Sem e dúvida. Você, com todo o esforço que está fazendo, você já vai ter... Fala, cara, valeu todo o meu esforço, porque foi um negócio. Porque um negócio que a gente muda e fala, cara, a gente pode ir além, a gente pode mais. Qual é a ferramenta, então? Porque, assim... Se eu sei quem eu sou e eu não consigo ver os resultados práticos, tem que ter um inconformismo em mim. Entendo. Porque só os inconformados mudam mesmo. Então, se eu não for inconformado com a minha realidade, cara, eu sei que eu sou bom, eu sei que o meu negócio é bom, eu tô cercado de gente boa, só que os meus números não são condizentes com esse resultado. Eu preciso ser inconformado e não aceitar isso. Agora, a minha única pergunta daí que eu tenho que fazer é o seguinte: como é que eu faço para tirar isso aqui? Como é que eu faço para tirar essa potência que eu carrego e fazer isso virar números? Aí eu preciso de ferramenta. Então o que acontece? Hoje todas as empresas, negócios em que eu participo, para mim, são ferramentas para poder acionar as potências. Entendi. Então hoje a Hub, no que diz respeito, para mim o que ela é? Nada mais do que uma ferramenta para pegar negócios que têm a sua potência e fazer desses negócios que são as suas potências viverem a sua realidade. Você maximiza essa potência e chega em resultados. Para mim, então, empresa, negócio, é só isso. É ferramenta e é empresa. Você já viu pessoas que... mulheres, principalmente, que às vezes fazem mais isso, de pegar uma faca e essa faca ela apertar parafuso? Uhum. Já. Cara, é angustiante para quem gosta de ferramenta que nem eu. É. Porque ela vai amassar a faca e ela vai espanar o parafuso. Vai. Não vai funcionar. Pode até funcionar. Então, mas ela não foi feita para isso. Mas não foi feita para isso. Exatamente. Tem empresa que está até funcionando. Tem negócios que estão até funcionando. Tem pessoas que nas suas carreiras estão até funcionando. Tá errada. Mas ela está fazendo a ferramenta errada. E se ela não tiver alguém que fala, a ferramenta é essa, é desse jeito, eu sei do que você está fazendo porque eu já passei e não tenho nem interesse em fazer nada, a não ser de poder fazer com que isso aconteça e ajudar com que isso aconteça, essa pessoa vai continuar usando a ferramenta errada, espanando, entortando, como tem um monte de gente torta hoje.
seus negócios tortos, a vida torta, será que vai, será que não vai, não sabe se está feliz, não sabe se larga. Porque hoje a fertilidade, ela tem os seus concorrentes pro gineco. Porque hoje tem mercados como o da menopausa, que ele pode ganhar muito mais dinheiro, se a gente vai falando de dinheiro mais fácil, mais rápido. Exato. E mulheres com 50 anos, tecnicamente na menopausa, são consumidoras por muito mais 30 tempo. anos. Na última fase. E que ela tem capital. Exato. E ela consome tudo. Então, eu já dei mais de 1000 palestras. Tem muita gente que não me conhece, muita gente me conhece. Eu já dei mais de 1000 palestras. E eu sei que uma coisa que irrita técnico de som é alguém bater no microfone e falar som. O cara quer morrer. Entendeu? Mas quando eu sei o que é um microfone, eu sei para que ele serve. O grande problema, Erivelto, conversando com muita gente e aí automaticamente fazendo a lição de casa. As pessoas querem achar o propósito sem saber quem elas são. E a conta não fecha. Não fecha. Eu posso até usar um microfone para bater, ele pode até servir para segurar papel, mas ele não foi feito para isso. Entendi. E você está dizendo então que é o seguinte, tem muita gente aí usando a ferramenta errada, com algum resultado, mas que poderia ser muito maior. Total. E o pior de tudo, quem sabe do seu potencial sabe que podia ser melhor. E aí tem alguns problemas. O da vítima. Porque tem muita gente no mercado que é a vítima. Aí ele culpa o marketing, aí ele culpa o mercado, aí ele culpa o cenário, ele culpa o governo. Porque ele não é. Ele sempre vai ter um culpado e uma desculpa. Um culpado e uma desculpa, um culpado e uma desculpa. E enquanto ele não tiver a mentalidade que não adianta eu ter culpado, não adianta eu ter desculpa, eu preciso arrumar. Se tem alguém fazendo, eu também posso fazer. Eu só não tenho acesso a essa informação, eu só não tenho acesso a essa ferramenta, eu só não tenho esses recursos, mas isso não importa. Existe. Existe. O que não existe é de gente que não sabe quem ela é e quer se encostar naquilo que ela faz para ser o seu propósito. Isso é um grande problema. Porque daí ela quer tirar dos outros, ela quer pressionar os outros e ela quer fazer da vida dela aquilo que ela é. Aí ela deixa de fazer aquilo lá, ela não é mais nada. O que você é fora isso? Nada. Porque eu vejo o seguinte, muitos profissionais, e aqui nós estamos falando de médicos que passaram pelos cursos de pós-graduação, terminaram o curso, fizeram lá o hands-on, tecnicamente estão bem preparados. Eu não posso duvidar da técnica e ele está pronto. E ele pega um modelo que funcionou para alguém que ele acompanha pelo Instagram ou nas mídias sociais, que está funcionando, ou porque ele percebe ali por aquele indicador, pela telinha, que ele acha que está funcionando e começa a repetir ou copiar. Muito porque ele não tem ainda claro o que ele quer ou ele acha que tem. E eu vejo muita gente perdida. Total. Eu lancei aí um livro para este público, estruturando lá 4 pilares: construção de autoridade, negócio, pessoas e ciência. E o resto é execução. Na tentativa de que aquilo sirva para abrir e dar um estalo, mas eu sei que isso não esgota o assunto. E tem uma situação que é a seguinte. Qual que é a probabilidade estatística de um médico que termina a pós-graduação ter sucesso na reprodução humana? Ele vai olhar para os lados e vai tentar achar alguém que fez isso. Mas estatisticamente é baixo. Baixíssimo. Porque o que funcionou para um, naquele momento, pode não funcionar. Mas tem um outro cenário aqui que eu quero trazer para a mesa. Ele não consegue competir de igual para igual com um grande. Não vai. E aí como é que ele consegue entrar no mercado, sendo que ele vai ter essas dificuldades de entrar exatamente no mercado, porque a paciente, se não for amiga ou se não for muito indicada, ela vai pegar, porque o investimento é alto, provavelmente ela vai com alguém mais relevante de mercado, que tenha mais bagagem de mercado, porque a gente sabe que as pacientes elas buscam 1, 2, 3 lugares antes de tomar uma decisão. Certo. E ela vai ter uma grande dificuldade. Então, se ela também não tiver esse respaldo para poder ajudar ela nessa execução e transferir ferramentas para ela e ajudar ela na execução, ela dificilmente ela vai conseguir ter sucesso no mercado, porque ela vai ter um problema grave de execução e de transferência de autoridade. Então, eu acho que o grande mistério aqui que a gente pode desvendar e ajudar é eles entenderem que tem um processo de execução a ser tomada, é possível acontecer,
Não é fácil, porque nada é fácil. Não é, isso aqui é super tranquilo. Não é uma situação super tranquilo. Mas o que é possível, isso eu tenho certeza, que um médico que ele tem a ferramenta correta, ele pode entrar no mercado, disputar de igual para igual e ter as condições de brigar concorrente, né, com seus concorrentes, para que ele possa se colocar realmente no mercado. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas, se ele ficar realmente tentando replicar copia e cola, principalmente de coisa que aconteceu há 5 anos atrás, e achar que esse modelo vai funcionar para ele não tiver um modelo único dele, de geração de valor, e também não buscar as suas conexões, as suas parcerias, ele não tiver uma forma profissional de estruturar isso daí, ele vai falar para os colegas que ele se formou, falar, agora eu estou trabalhando também com reprodução humana, qualquer coisa me indica aí. Vai pingar uma de vez em quando. Ele vai ficar 3, 4, 5 anos e em algum momento isso não vai representar nada para ele. E ele tem uma chance de desistir e nós, para crescermos, a gente precisa desse cara fazendo. Precisamos, muito. Como fazer com que os donos do laboratório, vamos colocar os controladores do laboratório que estão abertos, tenha o mindset de serviços e diferenciais de desenvolvimento do parceiro? Ele não vai crescer se ele não tiver parceiro forte. Então o segredo é fortalecer os parceiros. Primeiro tem que saber o seguinte, o que tá bom para ele como negócio? O que você fatura tá bom? Porque assim, por isso que eu falo que tem a questão da mentalidade, Erivelton. Tem gente que não consegue passar do topo. Tem gente que tem um topo de 20, tem gente que tem um topo de 50, tem gente que tem um topo de 70. E no mês que eles passaram, fizeram 80, no mês seguinte faz 50. Mas se você pega a régua de ano todo, não passa. Ele tem eu acredito em energia, acredito em mentalidade. E tem gente que não tem a mentalidade de produzir mais. É uma grande realidade. Ele tem potência, ele tem capacidade. Por quê? Porque o gás subiu 3 vezes. No mínimo. O café subiu. E ele não consegue aumentar a produtividade dele. Tem médicos trabalhando dentro de clínicas que são parceiras desses laboratórios que estão há 5 anos ganhando a mesma coisa. E aí você fala o seguinte, como é que pode, dentro de um mercado, você está crescendo abaixo da inflação, se você só consegue crescer se você aumentar teu preço, mas não está aumentando o teu número de vendas, não está aumentando tua capacidade de atração, não tá aumentando a tua fidelização e você não está conseguindo fazer quem está entrando no mercado produzir. Então como é que você coloca a tua meta de crescimento? Essa meta é irrisória. Ou é uma meta que ele já sabe que ele vai conseguir alcançar, ou é uma meta inalcançável, porque ele não tem caminho, ele não tem um plano para alcançar. Porque se a gente sair daqui, Erivelton, e falar, vamos pro Rio, a gente precisa saber qual é a estrada que a gente vai fazer. Se você perguntar para a maioria qual é o plano, eles não sabem qual é o plano para bater a meta. Fala, como é que nós vamos bater essa meta? Me diz o de passo 1, passo 2, passo 3. Não tem. Não tem. Não tem plano. Porque a única meta que eles têm, o único plano que se tinha que fazer é o seguinte, precisamos ajudar esses médicos. Mas o que a grande maioria acha? O laboratório acha? Precisamos de mais parceiros. Mais parceiros produzindo pouco. Mais parceiros produzindo pouco. O que ele já produzia. O que ele já levava no outro laboratório, ele já fazia, agora ele vai trazer para o seu. Não faz muito sentido isso. É assim. O que eu enxergo de mercado? Tem um cenário do mercado que todo mundo é igual. É uma tempestade que está atingindo todo mundo, que é o nosso mercado. Hoje é tudo igual. É tudo igual. Só que uns estão no bote emprestado. Certo? Outros estão num barquinho à vela. Que para onde vai, ele vai também. Ele vai de acordo com o vento. Na velocidade do vento, ele vai indo. Outros já deram um upgrade. Eles compraram um barquinho e tá monomotor. Tá com um motorzinho lá. E ele ainda consegue ter energia para ir mais longe e mais forte, mas também não vai muito. Vai. Mas tem uns que tá tempestade, tá terrível, ele tá lá tranquilo no barcão dele, nem sabe que tá tempestade porque ele tá andando, ele tá fazendo o mercado dele, ele tá seguindo o seu ritmo, ele tem estrutura e ele fala, é para lá que nós vamos, a gente tem energia, a gente tem a bateria, a gente tem o combustível, a gente tem gente competente, gente boa, estamos tranquilos. Enquanto o cara tá lá no bote, tá o pessoal fazendo uma balada, o pessoal, né, você vê esses barcos gigantes, tá acontecendo tudo, a pessoa nem lembra que ela tá no meio do oceano. E o outro tá num botinho tentando sobreviver. E a grande maioria desse nosso mercado é esse, as pessoas estão num botinho tentando sobreviver. Se o cara conseguir dar um upgrade na vida e pegar um barco velho, ele já tá feliz. Ou seja, a mentalidade... E é o mesmo cenário, é o mesmo mercado. Cenário. A gente fala, mas é um mercado diferente. Cara, é o mesmo mercado. Enquanto tem gente que tá reclamando, minha região... O que você escuta que nem eu? Minha região é ruim, minha região não tem público comprador, não sei o que, eles não reconhecem o meu valor, não reconhecem, não pagam o meu honorário. Isso. Mas se chega alguém com uma mentalidade diferente, com uma estrutura diferente, acaba com esse negócio.
Então esse médico que todo mundo passava, essa clínica que todo mundo atendia, ela vai continuar funcionando até chegar alguém. Se a região for boa, alguém vai chegar na sua região. E se não mudar a mentalidade, vai ter dificuldade de continuar no mercado. E olhando assim para um médio, longo prazo, porque no curto você já falou, é isso aí, o cenário é triste. E do médio, longo prazo, o que você acha que o mercado aí vai se desenhar? Vamos continuar com os barquinhos ali? Eu acho que sim. Eu acho que vai ter cada vez mais a consolidação dos grandes e dos grupos. Não tem como. Porque isso é qualquer cenário. Isso. Não tem como. A gente vai fazer. E ou eu vou fazer parte do jogo como peão, ou eu vou mandar no jogo. Eu acho que a gente está no melhor momento. Eu acredito que tem um cenário na medicina como um todo, na saúde e especificamente no setor da reprodução, das pessoas poderem entender e criar o seu modelo de negócio para que elas tenham chance de dominar o mercado ali na frente. Porque, do contrário, elas vão ser peão do sistema. E o sistema, como um todo, na área da saúde ou qualquer um, está desenhado para você não deixar de ser peão. O bispo não quer que você seja torre. Ele quer que você seja bispo. Só que se eu sou o peão, tem o bispo, tem alguém que é o dono, tem alguém que é o jogador. Só que o jogador que às vezes se acha, tem alguém que é o dono do jogo. Que é alguém que manda em todo o sistema. Então, assim, o sistema, no modo geral, ele está desenhado para que fique desse jeito. E a maré, quando o mercado está movimentando, é o momento de eu poder ter a minha estrutura, modelo de negócio, para que eu consiga estruturar o meu negócio, para que eu, quando o mercado ficar consolidado, eu fiz a minha casinha na montanha também. E eu já tenho a certeza, porque eu tenho o caminho. Que aquele pico, quem tá lá, eu tô olhando o pico. Eu sei que uma hora não vai ficar lá para sempre. Mas eu já tô próximo dele. Eu não construí minha casa longe. Claro. Eu não construí a minha estrutura longe. Então, todo mundo que quer se consolidar no mercado, ele precisa, de alguma maneira, ter um modelo de negócio que se adapte, sim, à sua realidade. Porque não adianta o que serve para um não serve para outro. São realidades diferentes, cenários, às vezes, de regiões diferentes. E o que eu vejo, às vezes, os próprios médicos, quando eles vão fazer sociedade, eles não sabem nem escolher sociedade. Quando que o médico escolhe sociedade? Os amigos que fazem as mesmas coisas. Eu, como alguém que entende de negócio, entende de mercado, eu falo, isso tem muita chance de dar errado. Porque não tem diversidade de perfil. Eu sou muito bom tecnicamente. Você tem que ser bom em outra coisa. Se for dois bons tecnicamente, quem vende? Quem é a cara do negócio? Quem é que vai falar? Quem é que vai se relacionar com as pessoas? O que eu tenho percebido ao longo do tempo, Erivelto, é o seguinte. Quem é muito bom tecnicamente é péssimo em relacionamento com pessoas. Existem as exceções, como tudo, mas normalmente... Na média é isso. Essa é a média. Quanto mais técnico... Menos de relacionamento. Ele tem dificuldade com sócio, ele tem dificuldade com colaborador. No final do dia, ele não gosta de falar com as pessoas, não é claro nos seus propósitos, não é claro nos planos, não fala com as pessoas porque não é o business dele, não é o negócio dele. Ele Aí não precisa de pessoas. Então eu preciso ter gente que me complementa. Gente preparada. Preparada que me complementa. Se não é para ser sócio, é para alguém para contratar. Falta a peça. O que a pessoa precisa entender é o seguinte. Se o seu negócio é uma potência e não explodiu, falta uma peça. Aonde está essa peça? Às vezes está em trazer um sócio. Às vezes está em trazer... Às vezes está em acionar alguma coisa que ele sabe. Por isso que se eu não souber quem eu sou, buscar propósito é besteira. Ai, qual é o propósito da nossa clínica? Encantar. Realizar sonhos. Tá, e os que dão errado? Qual é o sonho que você realizou? Isso, você tem um percentual grande aí. Mas se você pega, por quê? Porque achou bonitinho, que realizar sonho é bonitinho. Porque ele copiou do outro. Copiou do outro. Então, um exemplo. Hoje, a Hub Fertilidade ela faz parte de um grupo chamado Hub Santé. E a gente tem várias outras marcas e hoje eu entro com sociedade, fazendo fusão, participação, alguma coisa do gênero. Hoje a gente tem área de fisioterapia regenerativa, menopausa, já com grupos consolidados e unidades e vamos crescer. A gente tem de emagrecimento, dermatológico, cirurgia plástica, pacote. Com essa nossa questão de criação de ecossistema de parcerias e assim por diante, estamos assumindo gestão de hospital, porque o hospital tem dificuldade em também realizar parceiros, ter parceiros e vender os seus pacotes, seja de centro cirúrgico, como os seus pacotes próprios que todo hospital hoje em dia precisa ter para tentar fugir das operadoras e da dependência da operadora. Porque todo mundo é refém, né, do sistema, né?
não é bom para ninguém, é ruim para o médico, é ruim para a operadora e é ruim para o paciente. Mas todo mundo precisa. Então a gente vive hoje um sistema exatamente disso. Então quando eu tenho todos os negócios, de alguma forma que eu me envolvo, eles precisam necessariamente cumprir um propósito. Que eles precisam fazer com que a potência que está dentro de cada um deles se manifeste. Então, quando eu estou me relacionando com um médico de menopausa e a gente vai criar um business que escale de menopausa, eu preciso ser a complementariedade que ele não tem. Então, você é bom tecnicamente, é bom a técnica, nós fazemos? Então, eu sou o cara que vou te ajudar a impulsionar teu negócio. Perfeito. E aí, isso em qualquer área. Vamos aproveitar aqui a nossa parte final, que olha, o tempo passa. Caramba. Impressionante, cara. Vamos aproveitar essa parte final para a gente fazer didaticamente algumas pistas de saídas. Tá. Vamos pensar assim, vamos pensar em 3 universos. Um médico ou figura, médicos independentes com dificuldade de crescer. Laboratórios com dificuldades de ter esses médicos e criar volume. Então vamos pensar nesses 2 cenários. Vamos pegar primeiro os médicos. Dá uma lista de coisas para fazer. Vamos ajudar essas pessoas. Tá bom. Primeira coisa que ele tem que fazer é primeiro identificar efetivamente quem ele é, tentando não copiar ninguém. Sabendo que existe um cenário de crescimento, ele tem que olhar para dentro e falar qual é a potência que eu sou. Porque às vezes a potência dele não é tudo que está esperando. Eu tenho um limite, inclusive do que eu quero da minha vida. Então, às vezes, as pessoas colocam como regra de sucesso uma coisa que para ela não é aquilo que ela quer. Então, assim, primeiro ela tem que identificar efetivamente o que ela esperou quando ela entrou na medicina. Quando ela está fazendo o curso, o que ela queria com isso. E qual que é a proposta única de valor que ela vai ter. Tanto para os pacientes como para outro cenário. Ponto 2. Depois que ela identificou isso daqui, ela tem que listar literalmente todo mundo que é colega médico que ela se formou, que ela fez, o que ela teve que fazer ao longo da vida dela e dizer que agora ela trabalha e que ela tem uma proposta para fazer para essas pessoas. Uma proposta de parceria, onde eu preciso agregar valor no seu negócio. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se eu vou fazer uma parceria com o Erivelton, eu preciso fazer algo que seja bom para o Erivelton. Então, de novo, qual que é o grande problema? É que o médico que vai oferecer uma parceria para o outro colega, ele não está pensando no outro colega, ele está pensando que ele precisa de paciente. Então, não seja interesseiro, seja interessado no outro. Então, ser interessado é poder dizer o seguinte, eu vou fazer uma parceria com outro ginecologista, eu vou fazer uma parceria com um nutrólogo, eu vou fazer uma parceria com outro colega médico que é meu amigo e eu conheço, eu tenho que pensar do que eu tenho para oferecer, o que é bom para ele. Como é que eu agrego valor nos pacientes dele? Por eu agora ser parceiro do Erivelton, que é um nutrólogo, ou um outro ginecologista, como é que eu faço esses pacientes dele ser melhor para mim? Ou para aquela clínica? Como é que aquilo, para aquela clínica, vai ser bom a nossa parceria? Então isso é um fator preponderante. Faça sua proposta de parceria baseado no que você pode gerar de valor. Por que agora eu tenho parceria com a clínica de reprodução humana, o meu negócio ficou melhor? Eu atraí mais paciente, eu retive mais paciente, é tudo sobre ele. Faça a proposta pensando em quem você está fazendo e não no seu negócio. Vai dar certo. Então tudo que estiver montando, fala, isso aqui é bom para ele? Tá falando muito eu sou. E pouco sobre ele. Então, primeiro, busque efetivamente a sua lista, trate a sua lista e em cada um de forma independente tem propostas diferentes. Então, assim, às vezes a pessoa fala, eu tenho uma proposta. Eu falo, uma? Você tinha que ter 20. Tem preguiça de fazer? É seu business. Faça propostas. Não tenha medo de fazer propostas diferentes e personalizadas. Busque todas as empresas que você pode fazer parceria. Todas as empresas. Mas não adianta só fazer parceria e cadastrar e não ter. Então você está fazendo cadastro. Crie um plano efetivo de indicação. É só parar e pensar como é que eu vou fazer com que esta empresa possa ser um fluxo produtivo para o meu negócio. Porque se você tiver a parceria boa com uma empresa, com uma associação, de quem você já conhece, de que você domina, conhece as pessoas lá dentro, fatalmente você vai ser alguém difícil de ser batido, competitivo. Porque se eu já estou dentro de uma empresa e você faz um tráfego pago, está anunciando, eu vou fazer com quem já está lá. Então eu tenho vantagens de poder fazer. Então, assim, fazer as parcerias sempre pensando em quem você está oferecendo. Então, busque sua rede de relacionamento, saiba quem você é, busque sua rede de relacionamento e oferte algo efetivo para ele, que sendo seu parceiro, o negócio dele vai ser melhor.
Agora vamos pensar na figura do laboratório que está aberto, buscando parceiros e que você disse antes que precisa ter um plano de desenvolvimento para ele. O laboratório, a clínica e o laboratório que tiver um médico que quiser voar e ele não tiver um plano de negócio para ele voar ali dentro, vira um concorrente. Ponto 1. É polêmico isso, mas é verdade. Todo concorrente de uma clínica ou de um laboratório saiu de dentro da clínica porque ele não encontrou espaço para crescer financeiramente e profissionalmente. Então ele tem que criar o espaço dele. Então, primeira coisa que o laboratório ou a clínica precisa fazer é se proteger dizendo o seguinte: qual é o plano que nós temos e quando o nosso modelo de negócio está para aqueles profissionais que querem efetivamente voar e crescer na sua carreira? O que a gente tem para poder oferecer para que eles fiquem aqui dentro? Porque ninguém vai crescer com gente encostada. Só vai crescer com o médico que quer voar. Com o médico que fala, eu quero crescer, eu quero prosperar, eu vou dar o melhor para minha família. E ele quer crescer aí dentro, porque é mais fácil crescer aí dentro. Só que ele não encontra oportunidade. Não encontra. E aí o dono de laboratório, ele fala o seguinte, ele fala, compramos tal equipamento e crescemos tal coisa, ele quer que o cara fique feliz. Ele vai ficar feliz se ele aumentou o patrimônio dele, ele não se aumentou o seu. Então qual é o plano que você tem para fazer as pessoas que andam com você aumentar o patrimônio dela e ganhar mais dinheiro? Primeira coisa, olhar para dentro. Olhar para dentro. Eu vou crescer tendo gente aqui dentro que quer voar. E se eu não tiver as pessoas aqui dentro que vai voar, elas vão virar meu concorrente. Eles precisam disso. E a forma de olhar para fora é dizer o seguinte: eu preciso criar um plano, uma estratégia, para fazer com que os meus parceiros que eu tenho hoje, quantos parceiros efetivamente tem? É muito engraçado, você sabe disso. Pergunta, quantos parceiros você tem? Mais ou menos 70. Mais ou menos, tinha que saber exatamente quem é e o nome de cada um deles, como se fosse a escalação do Brasil. Você tinha que saber o nome de todo mundo. E o ranking. E o ranking de quem tá fazendo. E ali no ranking de quem tá fazendo, eu falei, eu preciso ajudar esse aqui, esse aqui, esse aqui. Todos esses, começando de baixo para cima. Porque se você tem alguém que faz 10 casos por mês, se ajudar ele a fazer 12, não muda nada na fila do pão. Mas um cara que faz fazer 2, ele aumentou. Muda. Dobrou. Muda a vida dele. Mudou, dobrou. E ele começa a criar expectativa. Então, o laboratório que quer crescer vai precisar ajudar o médico a fazer negócio. Ponto. Quer crescer, laboratório? Quer crescer, dono de laboratório? Gestor de laboratório? Você vai ter uma tarefa. Eu preciso ajudar o médico que está entrando no mercado, inclusive, a fazer ele fazer mais negócios. Se você ajudar o médico a fazer mais negócios, pensar como negócio e ajudar ele a fazer negócio, você não tem nem concorrente. Você vai ser o cara dentro do mercado, dentro do oceano, falando, ai, tá ruim, ai, meu laboratório, não sei o quê. E você vai estar curtindo e falando, tá ruim, como diz você, né? Tá ruim pra quem não tá ruim preparado. Pra quem tá parado e tá despreparado. Tá despreparado, mas nesse mesmo cenário, a gente vai ver gente aí matando cachorro a grito. Ou indo de acordo com o vento. É. Muito bom. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, eu vou marcar o Márcio. Então tá marcado lá. Você pode ir lá, clicar, pode passar a seguir ele, pode trocar. Ele é sempre gente muito boa, vai interagir com você de uma maneira muito elegante, que você sempre foi. Pronto. Márcio, mensagens finais desse nosso bate-papo. Pô, mais uma vez, obrigado pelo teu convite. Eu estou realmente muito feliz, muito animado. Você vê que o meu olho brilha, né? Eu sou muito entusiasmado. Às vezes a pessoa fala, meu, seu tom... Você é potente. Seu tom. Eu falo, cara, mas é que é assim, cara. Quando você descobre o que você é, você quer contar, você quer virar um evangelista daquilo que você descobriu, entendeu? Então, assim, você não consegue guardar isso dentro do seu peito. Eu só encerro com uma fala. Eu não tenho a menor dúvida que o seu potencial é muito maior do que o seu resultado que você tem hoje, independente do resultado que você tenha hoje. O potencial do seu negócio está na reprodução humana, está no negócio certo. E o potencial desse negócio, que esse negócio carrega por si só, é maior do que os seus resultados. Independente do teu número. Olha para o teu número e tenha essa certeza. Só precisa de uma coisa, da ferramenta para tirar isso. E eu tenho certeza que quem estiver perto de você vai ver os teus resultados. E quem estiver longe vai ficar sabendo os resultados que você tem. Que Deus abençoe sua vida e prospere os seus negócios. Muito obrigado se você viu até aqui. Se você se lembrou de alguém que precisa escutar o que o Márcio falou, aproveito para te pedir que compartilhe esse link, deixe seu comentário. É sempre um privilégio e uma honra. Aproveito para agradecer também a Spectrum, que apoia esse canal desde que começou. Inclusive a Criovita, Hub de Gametas, que também apoia esse canal. Obrigado, Dr. Paulo Mateus. E nos vemos em breve. Um abraço a todos.